Espírito Santo. Capítulo 4, por Tiago Nunes. Há momentos em que a alma humana parece caminhar em silêncio, não porque Deus esteja ausente, mas porque Ele quer nos ensinar a ouvir. O Espírito Santo não fala aos ouvidos naturais, mas ao coração rendido. Ele não grita, Ele guia, Ele não empurra, Ele convence. E é nesse mistério, nesse espaço entre a cruz e a eternidade que Ele habita. O Consolador, o Espírito da verdade, o próprio sopro do Deus vivo dentro de nós. Jesus, antes de ser levado à cruz, abriu aos discípulos o que talvez fossem as palavras mais íntimas de toda a sua jornada terrena. Ele não falou de política, não discursou sobre fama, não prometeu facilidades. Ele prometeu presença. Disse: "Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre." João 14,16. Essa é a promessa que atravessa os séculos, a que sustenta o crente quando o mundo parece desabar. É a voz que sussurra quando todos os ruídos cessam: "Não te deixarei órfão, voltarei para ti." O Espírito Santo é o testemunho de que o céu não nos abandonou. Ele é a resposta de Deus ao clamor humano por direção. Ele é o pastor invisível que conduz o rebanho pelos vales sombrios e pelos montes de glória. É o fogo que aquece o frio do desânimo e a água que sacia a alma sedenta. Quando Jesus disse que enviaria outro Consolador, Ele não falava de alguém diferente, mas de alguém igual, outro da mesma essência. O Espírito é Cristo em nós. É o Pai presente no íntimo. É a Trindade revelando-se em comunhão viva com o homem. Ele é o Espírito da verdade. E aqui reside uma das mais poderosas revelações do Evangelho. Porque vivemos num mundo que celebra a mentira, que negocia a moral, que relativiza a santidade. Mas o Espírito Santo é o antídoto para o engano. Ele não apenas revela a verdade, ele é a própria verdade habitando em nós. Ele não muda com as épocas, não adapta a mensagem ao gosto do público. Ele é o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio, o mesmo que inspirou os profetas, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E se Ele está em nós, então a verdade mora dentro de nós. Mas essa verdade não é confortável. Ela confronta, transforma e exige rendição. O Espírito Santo não foi enviado para entreter, mas para convencer. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele não é um sentimento passageiro que nos visita num culto emotivo. Ele é o próprio Deus que trabalha silenciosamente dentro do coração, quebrando resistências, iluminando pecados, produzindo arrependimento e conduzindo à santificação. Quando o Espírito convence, Ele não acusa, Ele revela, Ele mostra o que precisa morrer para que a vida de Cristo floresça em nós. Ele mostra o que precisa ser deixado para que a cruz seja levantada. Ele nos conduz à confissão, não pela culpa, mas pela graça, porque o arrependimento que o Espírito produz não é o peso do medo, é o alívio da liberdade. Ele não nos chama para o desespero, mas para a restauração. Por isso Jesus disse: "Convém-vos que eu vá." Que frase difícil de ouvir para quem amava o Mestre. Como poderia ser bom que ele se fosse? Mas Jesus sabia o que os discípulos ainda não compreendiam. Enquanto ele estava com eles, Deus estava ao lado. Mas quando o Espírito viesse, Deus estaria dentro. O Espírito Santo é o cumprimento do Emanuel, Deus conosco, de uma forma ainda mais íntima. Deus em nós. A promessa não era de uma nova religião, mas de uma nova habitação. Viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. Essa é a essência do Evangelho. Não apenas um homem buscando a Deus, mas Deus habitando o homem. O Espírito Santo faz da alma humana um templo vivo. Ele acende o altar do coração e cada oração sincera se torna incenso diante do trono. Cada lágrima que cai, ele recolhe. Cada gemido ele traduz em intercessão.
É por isso que o apóstolo Paulo diz: o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora onde as palavras falham. Ele compreende o que a mente não explica. Quando o coração está cansado, ele ora no nosso lugar. Quando não sabemos mais como continuar, ele nos levanta com força que não é nossa. O Espírito é o poder da ressurreição operando no cotidiano, nas dores, nas lutas, nas decisões, nas quedas e nas recomeçadas. Mas há algo profundo aqui. O mesmo Espírito que consola, confronta. O mesmo que ensina, disciplina. O mesmo que dá poder, exige pureza. Porque o Espírito Santo é também o Espírito de santidade. Ele não apenas nos revela o Cristo que morreu por nós, mas o Cristo que vive em nós. Ele não apenas salva, ele transforma. E transformação não acontece sem renúncia. Não existe comunhão com o Espírito Santo sem arrependimento genuíno, sem cruz, sem morte do eu. O Espírito não divide espaço com o orgulho, com o pecado escondido, com o coração endurecido. É por isso que a Bíblia adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele fala, mas cabe a nós responder. O mesmo Espírito que nos chama à graça também nos chama ao governo. A graça sem governo é libertinagem. O governo sem graça é legalismo. Mas o Espírito Santo une os dois em perfeita harmonia. Ele nos atrai pelo amor e nos disciplina pela verdade. O Espírito Santo é o guardião da mente renovada. Ele é quem substitui os pensamentos corrompidos por pensamentos santos, quem troca a lógica do mundo pela sabedoria do céu. Ele nos ensina a pensar como Cristo, a reagir como Cristo, a amar como Cristo. É o Espírito quem forma em nós o caráter do Filho. E quanto mais o deixamos agir, mais a imagem de Cristo é restaurada em nós. Mas o Espírito não apenas trabalha dentro, ele se manifesta através. Ele nos capacita para viver a fé, para servir, para testemunhar. Quando vier o Consolador, ele dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis. João 15, 26, 27. É impossível conhecer o Espírito e permanecer mudo diante da verdade. Ele é o poder que transforma o crente tímido em voz profética, o medroso em missionário, o caído em testemunha viva da graça. Ele é o Espírito que inspirou Pedro a pregar e 3.000 se converterem, que sustentou Paulo em prisões, que incendiou a igreja primitiva e a fez avançar mesmo sob perseguição. E esse mesmo Espírito opera hoje, da mesma forma, com o mesmo poder. Ele não envelhece, não muda, não se desgasta com o tempo. O Espírito de Pentecostes ainda sopra sobre os corações dispostos. Ele ainda acende o fogo que o mundo tenta apagar. Ele ainda unge os lábios que se rendem à verdade. Ele ainda capacita os que dizem, eis-me aqui. Mas ele não se move onde há resistência. Ele é sensível, e a Escritura adverte, não entristeçais o Espírito Santo. Entristecemos o Espírito quando ignoramos a sua voz, quando substituímos sua direção pela nossa lógica, quando insistimos em caminhos que ele já nos pediu para abandonar. Entristecemos o Espírito quando servimos a Deus apenas com os lábios, mas o coração está longe. Por outro lado, quando o honramos, ele se manifesta com glória. Onde há entrega, há poder. Onde há pureza, há presença. Onde há arrependimento, há avivamento. O Espírito Santo não é atraído pela performance, mas pela rendição. Ele não habita em altares de vaidade, mas em corações quebrantados. Ele não precisa de palcos, ele precisa de espaço. E quando ele encontra espaço, ele transforma tudo. Ele transforma a mente, tirando o caos e trazendo clareza. Transforma o coração, trocando a dureza por sensibilidade. Transforma o comportamento, porque o fruto do Espírito não é discurso, é evidência. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as marcas de quem anda no Espírito.
Viver cheio do Espírito não é viver fora da realidade, é viver a realidade de Deus dentro da vida. É andar nas ruas, mas carregar o céu por dentro. É enfrentar o deserto, mas com o maná da presença divina. É ser provado, mas permanecer em paz. É chorar, mas continuar crendo. É cair, mas levantar pela graça. É viver crucificado, mas cheio de vida. E o segredo dessa plenitude está em uma palavra: comunhão. O Espírito Santo não pode ser experimentado superficialmente. Ele não é uma visita, é um relacionamento. Ele não vem quando queremos apenas sentir algo. Ele vem quando queremos nos render a alguém. Ele se revela a quem o busca em verdade, a quem decide abandonar o pecado e escolher a santidade. Santificação não é um fardo, é o processo de nos tornarmos semelhantes àquele que nos amou. É o Espírito moldando em nós o caráter de Cristo, retirando o que é terreno para revelar o que é celestial. É morrer um pouco a cada dia para que Cristo viva em nós com plenitude. Por isso, a cruz e o Espírito são inseparáveis. O Espírito é quem nos conduz à cruz, e a cruz é o lugar onde o Espírito encontra liberdade para agir. Sem cruz, não há poder. Sem renúncia, não há unção. A cruz é o altar onde o ego morre e o Espírito reina. É o ponto de encontro entre a graça e o governo de Deus. O Espírito Santo é o Deus ciumento de que fala a Escritura. Ele não aceita dividir o trono do coração com nada nem ninguém. Ele deseja exclusividade e seu ciúme é santo. Não porque precisa de nós, mas porque nos ama demais para nos ver presos a ídolos. Ele quer o coração inteiro, não fragmentado. Ele quer a mente rendida, não distraída. Ele quer o corpo como templo, não como palco de paixões. E quando ele governa, a vida muda, porque a graça introduz o governo. Jesus não é apenas Salvador, ele é Senhor. E o Espírito é quem estabelece esse senhorio dentro de nós. Ele nos ensina que seguir a Cristo não é apenas crer, mas obedecer. Não é apenas ouvir, mas praticar. Não é apenas se emocionar, mas se transformar. Há uma geração que quer o poder do Espírito sem o peso da cruz. Quer os dons, mas não o caráter. Quer o fogo, mas não o altar. Mas o Espírito Santo não é combustível para o ego. Ele é o sopro da santidade. Ele não vem para nos exaltar, mas para glorificar a Cristo. Ele me glorificará, disse Jesus. E é exatamente isso que ele faz, cada vez que um coração se humilha, cada vez que um pecador se arrepende, cada vez que uma vida é restaurada. O Espírito Santo não veio apenas para nos emocionar em um culto, mas para nos conduzir em toda a verdade. Ele não veio apenas para momentos espirituais, mas para transformar a rotina comum em terreno sagrado. Ele está presente no trabalho, nas decisões, nas esperas, nas lutas e até nas dores. Ele é o amigo constante, o conselheiro fiel, o guia infalível. E quando tudo parece confuso, ele sussurra: não é por aqui, é por ali. Quando todos se calam, ele fala ao coração. Quando as forças acabam, ele sopra a vida novamente. O Espírito Santo é o sim de Deus dentro de nós. Ele é a presença que nunca parte, a voz que nunca falha, a promessa que nunca envelhece. Por isso, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o coração, não volte ao Egito, não repita o erro de uma geração que recebeu graça, mas resistiu ao governo. A graça de Deus é o começo, mas o governo de Deus é o destino. E ambos são obra do mesmo Espírito. Deixe o Espírito Santo governar. Deixe-o guiar seus pensamentos, purificar seus desejos, redefinir seus caminhos. Entregue o controle, quebre as defesas, permita que ele seja o consolador, o mestre, o pastor e o fogo. Ele não veio apenas para te acompanhar, mas para te transformar. E quando ele tiver espaço, você vai descobrir que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quer, mas em ser quem Deus quis que você fosse.
A verdadeira força não está em resistir sozinho, mas em depender do Espírito. A verdadeira vitória não é vencer os outros, mas vencer a si mesmo. E isso só o Espírito pode fazer. Ele é o selo, a garantia, o poder e o consolo. Ele é o sopro que mantém a chama acesa quando o vento sopra forte. Ele é o amigo invisível que caminha ao lado quando todos se afastam. Ele é o amor de Deus derramado no coração. E um dia, quando tudo isso passar, quando a história terminar, será o Espírito quem nos apresentará diante do Pai, dizendo: estes são os que foram selados. Estes são os que permaneceram fiéis. Até lá, vivamos cheios do Espírito. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E essa liberdade tem nome: Jesus Cristo reinando em nós. Há um mistério que pulsa dentro de nós. Um clamor silencioso que vem das profundezas do nosso espírito. Um desejo que não pode ser explicado por palavras humanas. Tiago escreveu: o Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós com ciúme. Essa expressão, anseia com ciúme, é uma das mais belas revelações do coração de Deus. Fala de um amor que não se conforma em ser dividido. Um amor que não apenas visita, mas habita. Que não apenas convence, mas transforma. O Espírito Santo é o próprio zelo de Deus dentro do homem, a presença viva do céu em um vaso de barro. Muitos falam sobre ele, poucos o conhecem, porque o Espírito não é um tema, é uma pessoa. Ele não é apenas o poder de Deus, ele é Deus presente. Ele não é um fogo simbólico, é o próprio fogo da santidade divina aceso dentro de nós. Ele é o sussurro que interrompe o caos, o vento que sopra sobre o vale de ossos secos e traz vida onde antes havia morte. O Espírito é a respiração de Deus sobre a nossa alma. E se há algo que o texto de Tiago nos mostra, é que o Espírito não se contenta em ser apenas um hóspede. Ele deseja ser o Senhor da casa. Jesus havia prometido no cenáculo: ele vos guiará a toda a verdade, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. E Tiago, anos depois, resume tudo em uma frase: o Espírito anseia por nós com ciúme. É o mesmo amor, a mesma entrega. O Espírito não observa de longe, ele participa, ele se envolve, ele chama, convence, confronta, consola. Ele é o ciúme santo de Deus, o zelo que não suporta ver o coração que ele habita se entregando ao mundo. Porque, como Tiago diz, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E quantos de nós ainda tentamos caminhar nas duas direções? Queremos o consolo do Espírito, mas flertamos com os desejos da carne. Queremos ouvir a voz de Deus, mas alimentamos os ruídos que nos afastam dele. O Espírito, porém, não desiste. Ele anseia, ele persiste, ele chama de volta. E esse chamado é prova do amor que não desiste nem quando nós desistimos de nós mesmos. O Espírito Santo é o Espírito da habitação. Ele não vem e vai conforme o humor humano. Ele não nos visita em dias santos e depois se retira para o céu. Ele foi enviado para habitar. E habitar significa permanecer, construir morada, transformar o interior em um templo vivo. Que honra, que privilégio indescritível! O Deus que criou os céus e a terra escolheu viver dentro de nós. Nós que, por natureza, éramos filhos da ira, merecedores do inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos fez participantes da sua própria vida. Ele não apenas nos perdoou, ele nos regenerou. E essa regeneração não é apenas um novo começo, é uma nova natureza. O espírito que antes tremia diante do juiz agora clama: Abba, Pai. O mesmo Deus que antes era para nós um fogo consumidor, agora é o nosso Pai amado. E o juiz que nos condenaria assumiu sobre si mesmo o juízo. O veredito que era contra nós caiu sobre ele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Essa é a obra do Espírito.
tornar a reconciliação uma experiência viva dentro de nós. Ele não é um conceito teológico. Ele é o selo da nova aliança. Ele é a voz que sussurra quando tudo silencia. Ele é quem nos convence do pecado, não para nos humilhar, mas para nos restaurar. Ele é quem nos chama ao arrependimento, não por vingança, mas por amor. Ele é quem desperta em nós a lembrança de Cristo, o Cordeiro que morreu, e o poder da cruz que continua nos regenerando todos os dias. Por isso a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito fala, e fala constantemente. Ele fala no secreto, nas madrugadas silenciosas. Fala através da palavra, das circunstâncias, das lágrimas e das perdas. Ele fala até quando o homem tenta fugir, porque não há fuga possível da presença daquele que habita em nós. O ensino do Espírito não depende de títulos ou diplomas. O Espírito não precisa de um púlpito para se manifestar. Ele pode ensinar no meio da dor, no silêncio de um quarto ou no meio de uma caminhada solitária. Muitos dos homens mais cheios de Deus que o mundo conheceu não foram teólogos acadêmicos, mas pescadores, cobradores de impostos, homens simples. Eles não foram moldados por escolas, mas pelo fogo do Espírito. Quando Pedro e João falaram diante das autoridades, a Escritura diz que eles perceberam que eram homens iletrados e incultos, e admirados reconheceram: eles estiveram com Jesus. Essa é a diferença. Não é o diploma, é a presença. Não é a eloquência, é a unção. O Espírito Santo doutrina o coração do simples com uma sabedoria que confunde os sábios deste século, porque o homem cheio do Espírito sabe verdades que o erudito secular jamais conhecerá. Ele sabe quem é Deus, de onde veio e para onde vai. Ele conhece a verdade sobre a vida e sobre a morte, sobre a graça e sobre o juízo. O mais humilde cristão, habitado pelo Espírito, é mais sábio do que o mais brilhante dos intelectuais que não conhece a Deus, porque o Espírito da verdade habita nele. E quem tem o Espírito não vive apenas informado, vive iluminado. O Espírito não apenas ensina, ele revela. Ele não apenas explica, ele transforma. Mas Paulo nos alerta: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Selados. O selo do Espírito é o testemunho do céu em nosso coração. É o sinal de propriedade divina gravado em nossa alma. E o mesmo Espírito que nos sela é aquele que diariamente fala: não endureça o seu coração. Ele é paciente, persistente, fiel. Ele repete as mesmas lições até que aprendamos. Quantas vezes o Espírito já te ensinou a mesma verdade? Quantas vezes ele voltou ao mesmo ponto para te libertar daquilo que te escraviza? Ele é o Espírito da perseverança. Ele começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo. Mas há algo que precisamos entender. A voz do Espírito exige rendição. Pare de decidir por você mesmo. Pare de viver como se a sua vida estivesse sob o seu controle. A sabedoria começa quando reconhecemos a nossa tolice. Dobre os joelhos e peça ao Espírito que te ensine. Ele te guiará a toda a verdade. Ele te mostrará o caminho certo, revelará os perigos escondidos e te dará discernimento sobre pessoas, escolhas e caminhos. Ele mostrará onde está a tua obstinação, onde a tua vontade ainda resiste à vontade do Pai. Mas para ouvir, é preciso silêncio. Ouvir é uma das maiores disciplinas espirituais. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ouvir é o portal da fé, o canal da revelação, a ponte entre o coração humano e a voz de Deus. Não é à toa que o Espírito insiste: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma diferença entre ter orelhas e ter ouvidos. Todos têm orelhas, mas poucos têm ouvidos. Orelhas captam sons, ouvidos discernem vozes. O ouvir de que o Espírito fala é o ouvir espiritual.
aquele que não apenas escuta, mas entende, acolhe e obedece. Deus nos deu o dom de ouvir de forma tão precisa que até o corpo humano é uma pregação sobre a obra do Espírito. O ouvido humano é uma engenharia divina, feito para captar, filtrar e transformar o som em sinal. Assim, também é o nosso espírito. Ele foi criado para captar a voz de Deus. Quando o som da palavra chega até nós, o espírito traduz em vida. É como se a verdade vibrasse dentro da alma até gerar obediência. Mas o inimigo faz de tudo para ensurdecer o coração dos filhos de Deus. O mundo moderno é uma fábrica de ruídos, barulho externo, distrações internas, ansiedade constante. Entramos no carro e ligamos o som, pegamos o celular e abrimos 1000 vozes. O silêncio se tornou insuportável. E, no entanto, é no silêncio que o Espírito fala mais alto. O homem natural teme o silêncio porque o silêncio o confronta com sua consciência. No vazio das palavras humanas, ele escuta o eco da culpa, do medo e da vergonha. Por isso foge. Mas o cristão regenerado aprende a amar o silêncio porque sabe que ali a voz de Deus se manifesta. Romanos 2 diz que todos temos uma consciência, uma lei gravada no coração. Essa consciência nos acusa ou nos defende diante de Deus. E o sangue de Cristo foi derramado para purificar essa consciência das obras mortas. Sem Cristo, o homem tenta se justificar, se defender, se explicar. Mas diante do Espírito, todo argumento humano cai. O Espírito nos leva à verdade, e a verdade nos liberta. Por isso, o ouvir espiritual é uma obra de humildade. Antes de ouvir, é preciso parar de falar. Antes de entender, é preciso render-se. O Espírito fala com os que se calam. Ele não compete com as nossas vozes. Ele espera o nosso silêncio. E é nesse silêncio que ele revela a cruz. Ele mostra o pecado não como condenação, mas como caminho para a cura. Ele mostra a carne não como inimiga externa, mas como algo que precisa ser crucificado dentro de nós. Ele nos ensina domínio próprio, arrependimento, santificação e renovação da mente, não como conceitos, mas como experiências diárias. A obra do Espírito é prática. Ele não apenas nos consola quando caímos, ele nos ensina a não cair. Ele não apenas nos perdoa, ele nos purifica. Ele não apenas fala sobre santidade, ele nos conduz à santidade. Ele é quem molda o nosso caráter à imagem de Cristo. Ele é quem nos treina a dominar os impulsos da carne e a escolher o caminho do Espírito. Mas tudo começa com o ouvir. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e não seguem a voz dos estranhos. Quem é guiado pelo Espírito aprende a discernir. Aprende a reconhecer o tom da voz do pastor. Aprende a perceber quando é o Espírito quem fala e quando é a carne que está gritando. E quanto mais aprendemos a ouvir, mais nos tornamos semelhantes a Ele. Porque o Espírito não nos guia por imposição, mas por amor. Ele não controla, ele conduz. Ele não força, ele convida. Ele é o Deus paciente, que ensina passo a passo até que o nosso coração se torne sensível à sua direção. Quando o Espírito habita, a vida muda de dentro para fora. O arrependimento se torna um estilo de vida e a santificação um caminho contínuo. A mente é renovada, o coração é limpo e os olhos passam a ver o mundo como Deus vê. O Espírito transforma a alma em morada e o corpo em altar. E no fim, tudo se resume a isso. O Espírito anseia por nós com ciúme. Ele não quer apenas parte da nossa vida. Ele quer tudo. Ele quer ser o Senhor das nossas escolhas, o conselheiro das nossas decisões, o fogo dos nossos desejos, o vento que guia os nossos passos. Ele quer que a nossa vontade se torne a dele. Por isso, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, porque o mesmo Espírito que habita em você é aquele que te sustenta, te ensina, te consola e te prepara para o dia da redenção. Renda-se a Ele, permita que Ele complete em você a obra que começou.
porque ele é o sopro de Deus em meio ao caos, o fogo que purifica, a voz que transforma, o amor que não desiste. O Espírito Santo é o próprio Deus em nós, e ele ainda anseia por você. Há uma dimensão em Deus que a mente humana não alcança, mas o coração nascido do Espírito reconhece. Há sons que só o Espírito regenerado é capaz de ouvir, vibrações celestiais que não se percebem com os ouvidos naturais, mas com a alma rendida. Assim como Deus colocou no corpo humano células sensíveis à frequência do som, ele também plantou no homem um órgão invisível, chamado Espírito, que vibra conforme a unção do Espírito Santo. A carne escuta o ruído do mundo, mas o Espírito ouve o sussurro do céu. E é sobre isso que a Escritura fala quando diz: vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. 1 João 2:20. O mesmo Espírito que habita em nós nos ensina todas as coisas. Ele não é um mestre distante, é o próprio Deus morando dentro de nós, comunicando verdades eternas em linguagem viva. O Espírito Santo fala, e fala através da palavra. Ele não fala fora daquilo que está escrito, mas dá vida àquilo que está escrito. O homem que guarda a palavra em seu coração torna-se terreno fértil para ouvir a voz do Espírito. Mas aquele que despreza a palavra, ainda que se diga espiritual, caminha em silêncio interior, porque o Espírito fala somente o que procede do Pai. O coração limpo é o ouvido sensível de Deus. E quantas vezes nós mesmos entulhamos esse ouvido, como os filisteus que entulharam os poços de Isaque. O pecado, a pressa, o orgulho e o mundanismo são as pedras que bloqueiam o fluxo da comunhão. Mas quando o Espírito encontra o caminho livre, ele fala, ele move, ele acende. Há momentos em que você está apenas trabalhando, concentrado, e de repente, sem aviso, algo dentro de você desperta. Uma lembrança, um versículo, uma chama. É o Espírito. Ele sopra onde quer. E quando o caminho está limpo, a comunhão flui acima da consciência. Mesmo sem pensar nele, você está com ele. Mesmo sem falar, você está sendo falado. Essa comunhão é tão profunda que ultrapassa o raciocínio. Ela não depende de esforço, mas de pureza. Se o pecado foi confessado, se a alma foi lavada, se há arrependimento sincero, o Espírito habita e comunica. É essa dimensão de comunhão silenciosa que o mundo não entende, e é nela que o cristão verdadeiro respira. O Espírito não é emoção, mas desperta emoção. Não é sentimento, mas toca o mais profundo dos sentimentos. Ele não é uma ideia, é presença. E essa presença testemunha dentro de nós. Tu és meu e eu sou teu. Quando o Espírito Santo testifica, o coração do crente arde. É o mesmo fogo que descia sobre os profetas, a mesma chama que incendiou os apóstolos, o mesmo amor derramado em nossos corações. Esse testemunho não é teórico, é vida. É o Cristo sentido, experimentado, real. Um cristianismo sem essa experiência é um corpo sem alma, porque o Evangelho não é apenas doutrina, é poder. O Espírito Santo não foi dado para ser estudado, mas para ser vivido. Muitos se refugiam no medo do misticismo e, por isso, rejeitam a experiência espiritual. Outros mergulham em emocionalismo e se perdem no engano dos sentidos. Mas o caminho do Espírito é equilíbrio. É mente e coração, verdade e presença, palavra e fogo. O Espírito Santo é o intérprete de Deus na alma humana. Ele traduz a linguagem divina para o idioma do coração, e quando ele fala, tudo ganha sentido. Os grandes avivamentos da história nasceram quando homens e mulheres se permitiram ser guiados por essa presença. Não eram pessoas perfeitas, mas corações inflamados pela comunhão. Eles não falavam de um Cristo distante, falavam de um Cristo vivo, presente, sentido. Um Cristo não sentido é um Cristo não vivido. E um Cristo não vivido é uma fé sem poder. O Espírito Santo veio para corrigir essa distância.
Veio para devolver à igreja o perfume da presença, o calor do primeiro amor, o zelo da adoração verdadeira. Ele é o sopro de Deus, restaurando o que o formalismo e o orgulho tentaram apagar. E o Senhor prometeu: aquele dia vocês saberão que estou no Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. João 14:20. Esse dia é o Pentecostes do coração. É o momento em que o Espírito desce e transforma a teoria em realidade. Pedro sabia quem era Jesus. Ele ouvira a doutrina, presenciara milagres, mas ainda era um homem preso pelo medo. Quando o Espírito Santo veio, o mesmo Pedro que antes se escondia, agora se levantava diante das multidões e proclamava: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A diferença não foi a informação, foi a habitação. O Espírito Santo não apenas nos ensina a verdade, ele nos faz viver a verdade. Não apenas nos mostra o caminho, ele nos faz andar no caminho. Não apenas fala sobre Cristo, ele forma Cristo em nós. Quantas vezes acumulamos doutrina na mente, mas pouco de Cristo no coração? Quantas vezes sabemos o que é certo, mas não conseguimos viver o certo? É porque a fé não amadurece no intelecto, mas na comunhão. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É vida interior, é o governo de Deus dentro de nós. Por isso Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito fazem do coração humano um santuário. A Trindade habita o interior daquele que crê. O Espírito Santo é a ponte entre o céu e a terra. É ele quem faz o homem sentir o amor do Pai, compreender a graça do Filho e viver a santidade de Deus. É ele quem nos ensina, quem nos convence, quem nos consola. Ele é doce, mas firme. Misericordioso, mas incorruptível. Você não pode enganá-lo, mas também não pode fazê-lo desistir de amar você. Ele ensina, corrige, orienta e sustenta. E tudo o que ele faz é com amor, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por ele. O Espírito é da verdade. Ele não se agrada do erro, nem de uma alegria baseada na mentira. Há pessoas que vivem sorrindo, mas edificam sobre engano. Há quem busque felicidade e confunda prazer com presença. Mas o Espírito Santo não é do relativismo. Ele é da verdade. Ele é o Espírito que nos faz amar o que é santo e detestar o que é falso. O Espírito Santo não apenas conforta, ele testemunha. E essa palavra testemunha vem de mártir. Porque quem é cheio do Espírito não vive para si. Vive para Cristo, até o fim, se necessário for. Quando o Espírito governa, o medo se dissolve. A covardia dá lugar à ousadia. E o crente se torna uma testemunha viva do poder de Deus. É por isso que muitos se calam, porque sufocam a voz do Espírito dentro de si. Mas quando ele é livre, ele fala. E quando ele fala, a alma não negocia a verdade. A verdade não se vende. A verdade não se adapta, a verdade não se desculpa. A verdade é Cristo, e o Espírito é o Espírito da verdade. Um cristão dividido é um cristão sem poder. O mundo entrega-se completamente às suas paixões. Porque nós, que temos o Espírito, somos tão parciais. O inimigo se agrada tanto da frieza intelectual quanto do fogo desgovernado das emoções. Mas o Espírito Santo chama você para o equilíbrio santo, mente iluminada e coração inflamado. Ele não quer apenas informar você, quer transformar você. Ele não quer apenas usar você, quer habitar em você. Ele não quer apenas que você fale de Deus, quer que você viva Deus. O Espírito é o sopro do próprio Criador, e ele ainda busca corações dispostos a ser sua morada. É ele quem faz da fraqueza força, do medo coragem, do erro arrependimento, da culpa perdão. É ele quem transforma o impossível em testemunho. E há um chamado divino ecoando na alma dos que pertencem a Cristo. Seja uma testemunha.
Não uma testemunha tímida, mas viva, ousada, destemida, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Esse é o maior privilégio que um ser humano pode ter, ser morada de Deus. Não há vocação mais alta, não há missão mais nobre, não há vida mais plena. A verdadeira grandeza não está no que conquistamos, mas no quanto nos tornamos parecidos com Cristo. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos leva ao arrependimento, quem nos sustenta na fé, quem nos santifica. E quando nos falta força, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você foi chamado para assuntos eternos. Não apenas para trabalhar, acumular, sobreviver, mas para viver a eternidade agora, no tempo. O Espírito Santo quer elevar sua vida ao propósito eterno de Deus. Tudo o que é terreno morre com o tempo, mas o que é feito no Espírito permanece para sempre. Você foi vocacionado para tocar o coração de Deus. Essa é sua verdadeira missão. Não viver de forma comum, mas celestial. Não se ocupar apenas de coisas naturais, mas de realidades eternas. E o Espírito é o selo dessa vocação. É Ele quem garante que você é filho. É Ele quem lembra você de que há uma coroa reservada, porque o mesmo Deus que salva também recompensa. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro 5,4. Então, permaneça fiel. Fiel nas pequenas coisas, fiel na caminhada silenciosa, fiel no esconderijo da oração. Porque aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, o Espírito Santo ainda habita em você. Ele não desiste, ele anseia por você com ciúmes, ele te chama para a comunhão, ele te ensina a amar, a crer, a obedecer. Não seja uma obra parada no meio do caminho. Permita que o Espírito Santo termine o que começou. Deixe que Cristo seja formado em você. Que Ele te leve a um arrependimento profundo e a uma confiança inabalável. Que te livre da ilusão, da pressa, da carnalidade e te ensine a viver para o que é eterno. Porque o Espírito Santo não apenas veio sobre você, ele vive em você. E essa é a maior graça, a mais doce promessa, o tesouro mais precioso da fé cristã. Ele é o próprio Deus, habitando dentro de nós, e por isso até o pó do deserto pode se tornar altar, porque o Espírito Santo transforma tudo o que toca em lugar de comunhão. Amém. Fim do capítulo 4. O Espírito Santo, por Tiago Nunes.